Oi, meus amados irmãos em Cristo Jesus, meus amigos católicos, evangélicos, espíritas. Hoje eu não vou falar mais sobre escatologia. O que eu tinha que falar sobre escatologia, eu já falei. Tá tudo terminado, tem 11 vídeos gravados. Se você quiser dar uma pesquisada lá sobre escatologia, é só vocês entrarem lá no meu link e aí vocês podem estudar sobre escatologia. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito legal. Eu gosto desse assunto, eu acho interessante porque fala de um mundo que a gente não vê, um mundo espiritual, né? Eu quero falar sobre os anjos. Os anjos são seres criados por Deus, são seres celestiais criados por Deus, né? A gente não sabe precisar bem em que época que Deus criou os anjos. Mas em Jó fala que, no livro de Jó, no capítulo 38, fala que Deus criou os anjos antes da fundação da terra. Então, quer dizer, lá no céu já tinha os anjos. Mas a gente não sabe a época, porque aí a gente não sabe como era contado o tempo antes de Deus criar a terra, né? Então a gente não sabe. Mas eu quero ler algo aqui para vocês da palavra do Senhor, né? Porque na Bíblia fala muito sobre anjos, né? Os anjos são seres criados por Deus, eles estão a serviço de Deus, mas eles não são para serem adorados, tá? Mas são seres maravilhosos. E no mundo espiritual existem hierarquias também. Hierarquias de anjos, né? Anjos do bem, os anjos do Senhor e os anjos do mal, do lado de lá também, né? Lá também tem uma hierarquia. 91, né? Que é um salmo de batalha espiritual mesmo, né? Que vocês já devem ter ouvido falar, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Onipotente é que é todo poderoso, né? Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Né? E aí ele vai falando, né? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E aí ele fala, porque aos seus anjos dará ordem a seu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Então Deus dá ordem aos anjos para guardar você. Né? Olha o poder de Deus e a presteza dos anjos, né? Eles foram criados a serviço do Senhor, né? Eles amam fazer o trabalho deles. Eu creio que se eu um dia for para a glória, com a graça de Deus eu vou, né? Vou lutar muito aqui na terra para isso, né? Para andar no caminho de Deus, aqui conforme a palavra de Deus, para servir o Senhor lá em cima. Não sei se como anjo, não sei. Eu quero fazer alguma coisa lá no céu. Eu não quero ficar sem fazer nada, não. Então os anjos estão sempre trabalhando para Deus ao nosso favor, né? Nos livrando. Quantos livramentos Deus já não deu para mim, para você, né? Se eu for contar que os livramentos que Deus deu para mim através dos anjos, né? São muitos. Tem pessoas que têm o dom de ver os anjos, né? Tanto do bem quanto do mal. Pessoas que têm o dom de sentir, né? Você chega naquele ambiente e sente algo negativo, né? Uma presença assim, sente um peso, ou se sente muito bem, se sente muito leve, né? Então é assim que funciona o mundo espiritual. E aqui na palavra do Senhor também quero apresentar para vocês o livro de Efésios, né? Que foi escrito por Paulo, o apóstolo Paulo, que era Saulo, perseguiu os cristãos, mas ele teve um encontro pessoal com Jesus, né? E aí ele conheceu Jesus Cristo e Deus mudou o nome dele de Saulo para Paulo, que significa pequeno. E ele se tornou um dos maiores apóstolos de Cristo, né?
E ele sofreu muito porque ele foi preso várias vezes, mas ele era da alta guarda romana, mas a origem dele era dos judeus, né? É que ele era um cidadão romano, mas a origem sanguínea dele era judaica. Deixa eu só achar aqui para vocês, Efésios, desculpa, tô demorando aqui conversando, mas aqui ó, só para vocês verem como que é o mundo espiritual, né? Aqui ó, vou ler aqui, ler Efésios capítulo 1, do versículo 19 até o 23, tá? Ó. Qual a sobreexcelente grandeza do seu poder. Poder de quem? Poder de Deus, né? Sobre nós, os que cremos, quem crê, né? Segundo a operação da força do seu poder, né? Que manifestou em Cristo, né? Ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, né? E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Aleluia, glórias a Deus. Então, aqui os principados e poder, potestade são, que quer dizer que Jesus está acima dessas hierarquias de anjos, porque existem anjos que são principados, potestades, né, dominadores deste mundo tenebroso. São os anjos do mal, né? São os tipos de anjos. Outra parte que eu quero ler para vocês é Mateus. Deixa eu achar aqui, Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, né? Quando Jesus teve 40 dias e 40 noites no deserto. Aqui, a tentação de Jesus, que está no capítulo 4, tá? Fala assim, eu não vou ler tudo não, vou ler só uma parte, tá? Vou ler só uma parte. Então, eu não vou ler toda a passagem aqui da tentação de Jesus, que vocês conhecem, que Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto, sendo tentado pelo inimigo, pelo diabo, né? Olha só, como os anjos são maravilhosos, ó. Depois que ele foi tentado de várias formas, né? Principalmente na palavra, por isso que é bom a gente conhecer a palavra do Senhor, né? Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, porque o diabo falou para ele, como é que fala? Para ele se jogar lá do penhasco. E Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, Jesus é Deus também, né? Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto eu te darei se prostrado me adorares, né? E aí ele disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram, né? Então, olha que lindo, os anjos veio, Deus pediu, os anjos veio e serviu. Então, os anjos são citados várias vezes na Bíblia. Tem muitas outras passagens, né? Quando o anjo Gabriel, ele falou sobre Maria, né? Sobre a Maria, o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela ia ter um filho e que ela colocaria o nome dele de Jesus, né? O anjo Gabriel, está escrito em Mateus no capítulo 1 ou 2, tá? Vocês podem pegar lá a Bíblia no Novo Testamento, está escrito isso, o anjo Gabriel, né? Também lá no Velho Testamento, os anjos do mal queriam fazer alguma coisa com o corpo de Moisés quando Moisés morreu.
E aí o arcanjo Miguel disse que Deus o repreenda, né? Ele não, a gente tem que saber lidar com as forças espirituais. Não pode ir assim, em nome de Jesus. Você tem que ter reverência diante de Deus e usar o nome de Jesus Cristo para repreender no mundo espiritual, tá? Porque você não pode brincar com os demônios, né? Com os anjos do mal, né? Você tem que sim pedir a Deus, Senhor, envia um anjo para me ajudar, um anjo guerreiro, um anjo querubim, um anjo mensageiro. Então, anjo significa mensageiro, tá? Em hebraico, a palavra anjo é malak, com apóstrofe K. Em grego significa Ângelo com dois, não é Ângelo, é Ágelo com dois Gs. Então, os anjos são seres espirituais e pessoais criados por Deus, dotados de capacidade moral e intelectual. Tá? Os anjos são muito intelectuais, entendeu? Muito inteligentes, né? A Bíblia não diz de forma detalhada como são os anjos, mas indica que eles são seres invisíveis. Quisera eu ver anjos do bem assim, né? Que eventualmente podem se manifestar de forma visível, sim. Ele pode, se ele quiser, ele pode aparecer para mim ou para você, né? O anjo de Deus, né? Neste estudo, quem são os anjos na Bíblia e quais são as funções que eles desempenharam no plano de redenção concebido por Deus, de redenção que é sobre Jesus, né? Então a palavra anjo, como eu disse, em grego é ángelos, em hebraico malak, entendeu? Outra palavra grega utilizada para se referir aos anjos é pneumata, né? Que significa espíritos. Essa palavra designa principalmente os anjos caídos, que é o que eu falei para vocês, né? Os anjos do Lúcifer que caiu, a expressão espíritos imundos, né? Mas na epístola aos Hebreus, na carta aos Hebreus, essa palavra se refere aos anjos de Deus como espíritos ministradores, tá? Os anjos ministram na igreja, quando está tendo um culto, eles ministram para que as pessoas entendam a palavra do Senhor, eles ministram durante o culto para afastar as coisas ruins, né? Os gregos archai e exouchiai, principados e potestades, como eu estava dizendo para vocês, né? Também são utilizados para se referir aos anjos maus e aos anjos de Deus, dependendo do contexto, tá? E aqui, nós também temos aqui uma coisa importante, né? A Bíblia não fala especificamente sobre a origem dos anjos, como eu estava dizendo para vocês, tá? Tudo o que se sabe é que eles foram criados por Deus. Você pode ler no Salmo 148 também, né? No Salmo 148 fala sobre os anjos, do versículo 1 ao 5, né? Vamos ver aqui. Salmo 148, Salmo 148, do 1 ao 8, ó. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai o sol e lua, louvai todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louve o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Amém? Glórias a Deus. Então aqui está falando, né? Louvai todos os seus anjos, no versículo 2, né? Então, na Bíblia fala muito sobre anjos, né? Então, a gente não pode deixar de falar sobre os anjos, né? Eles são seres importantes. Em Colossenses capítulo 1, versículo 6 fala sobre os anjos. Não é possível determinar especificamente quando os anjos foram criados. No livro de Jó, como eu estava dizendo para vocês, indica que os anjos estavam presentes na fundação do mundo, mas isso não significa que os anjos foram criados por Deus antes de qualquer outra coisa.
Na verdade, em nenhum lugar a Bíblia indica que alguma outra obra criadora de Deus precedeu a criação primária dos céus e da terra. Em Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao 3. De certo, pode-se afirmar apenas que os anjos foram criados antes do sétimo dia, tá? Gênesis, fala em Gênesis, Êxodo capítulo 20, versículo 11, Jó capítulo 38, versículo 7, Neemias capítulo 9, versículo 6, tá? Como são os anjos? Os anjos são seres espirituais, o que significa que eles não possuem corpo, tá? O corpo como o nosso, tá? Mas às vezes os anjos também podem se manifestar de forma visível, como eu disse para vocês, inclusive de modo semelhante à forma física humana, como diz em Gênesis capítulo 18, capítulo 18, versículo 2 ao 19, 19, capítulo 18, versículo 2 ao 19, e também aqui fala, né, 22, né, do 19 ao 22. João, capítulo 20, versículos 12 e 13, Atos, capítulo 12, do versículo 7 ao 10. Por causa de suas características, evidentemente os anjos podem se mover pelo espaço, né? Eles voam, né? Ou mesmo se concentrar numa determinada área de forma poética. O profeta Ezequiel compara a velocidade de locomoção dos anjos a um clarão de relâmpago. Também creio nisso, que eles se movem de maneira rápida, muito rápida, como se fosse até na velocidade da luz, né? Tem um cálculo para a velocidade da luz, né? É muito rápido, rápido mesmo, né? Isso daí está em Ezequiel, capítulo 1, versículo 14. Isso também indica que de modo algum se pode pensar que os anjos são onipresentes, tá? Porque onipresente, o que significa? Estar em todos os lugares. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Não é assim. Agora os anjos não, eles se locomovem. Ele está aqui, ele pode estar aqui, de repente ele está lá em São José do Rio Preto, rapidamente, tá? Mas isso não quer dizer que eles não são onipresentes, tá? É onipresente apenas o Senhor, Deus, Jeová, o grande eu sou, né? Esse é o nome de Deus, né? Senhor Jeová, Yahvé em hebraico, né? Adonai. Então, apesar de serem espíritos, os anjos são limitados ao tempo e ao espaço, e assim não podem estar em dois lugares simultaneamente, tá? Eles não podem estar em dois, como eu estava dizendo para vocês, né? Os anjos são maiores em poder e força do que os homens, né? A força deles não tem nada a ver com a força de um homem. Mas não são onipotentes, não são todo-poderosos. Onipotente é todo-poderoso. Deus é o todo-poderoso. Deus tem muito poder, né? Eles são seres racionais e morais, né? Isso significa que os anjos possuem pessoalidade e são responsabilizados por suas ações, tá? Eles são mais sábios que os homens, tá? Mas não possuem todo o conhecimento, porque Deus sabe todas as coisas, mas eles não possuem todo o conhecimento, mas eles são seres sábios. Eu assisti um filme, ele não é evangélico, não é bíblico, ele é bíblico em alguns assuntos, ele é bíblico porque fala de anjos, mas não é exatamente da forma que fala na Bíblia, chama Cidade dos Anjos, né? E ali mostra que os anjos, né, eu creio nisso, eles ficavam mais nas bibliotecas. Ou seja, eu tenho a impressão que os anjos gostam muito do conhecimento, né? Então, eu tenho essa impressão, tá? Minha humilde impressão, porque só estando ali com o anjo, conversando com o anjo para saber mesmo, né? Então, os anjos, né, não se casam e nem se procriam, tá? Eles são seres que são desprovidos
deste item, que nós seres humanos que estamos no corpo de carne, eles não estão no corpo de carne. Nós somos providos para isso, né? E eles são desprovidos. Eles não se procriam, não se casam, nem estão sujeitos à morte. Eles são seres imortais, tá? Diz em Mateus capítulo 22, versículo 30, Lucas capítulo 20, versículo 36. Existem anjos bons? Existem anjos maus? Claro, né? É o que eu estava falando para vocês, né? Sim, a Bíblia afirma que existem anjos bons e anjos maus, né? Porém, é importante saber que originalmente Deus criou todos os anjos bons, tá? A Bíblia diz que Deus viu toda a sua obra criadora e era tudo muito bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Porém, nem todos os anjos mantiveram sua posição original, como eu estava dizendo para vocês. Aí você pode comprovar em João, capítulo 8, versículo 44. 2 Pedro, porque existe um livro de 1 Pedro, então 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, e Judas, capítulo 6. Tendo sido criados com livre arbítrio, alguns dos anjos não guardaram seu estado original e caíram em pecado, né? São os que escolheram estar junto com Lúcifer. Portanto, antes mesmo do pecado ter origem no mundo físico, através da queda do homem, ele teve origem no mundo espiritual, né? Com a queda de alguns seres angélicos. De todos os anjos caídos, também chamados comumente de espíritos imundos e demônios, a Bíblia informa o nome de apenas o principal deles, né? Aí ele não é mais chamado de Lúcifer, ele é chamado de Satanás, que significa opositor, a palavra Satanás, tá? Já os anjos bons são chamados de forma geral de anjos eleitos, santos anjos, né? Santos anjos é porque eles são separados para Deus, mas eles não são para serem adorados, tá? Anjos de luz e anjos de Deus, está em Mateus capítulo 25, versículo 31, Marcos capítulo 8, versículo 38, Lucas capítulo 9, versículo 26, Atos capítulo 10, versículo 22, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 21 e Apocalipse capítulo 14, versículo 10. Dentre todos os anjos de Deus, a Bíblia indica o nome de apenas 2 deles, Gabriel e Miguel, que são arcanjos, da hierarquia de arcanjos, porque tem querubins, serafins, né, e arcanjos. Arcanjos são anjos de guerra. A teologia reformada concorda que os anjos bons, que não desobedeceram a Deus, agora estão confirmados no estado de santidade e glória inalterável. Então eles estão lá com Deus, eles escolheram permanecer com Deus, por isso que fala dessa santidade. Isso significa que os santos anjos de Deus agora são incapazes de pecar. Eles tiveram a oportunidade de pecar, mas eles não pecaram. Eles habitam no lar celestial, contemplam a face de Deus, que lindo, né? E cultuam a Ele constantemente. Diz em Salmo capítulo 103, Salmo 103, do versículo 20 e 21, Salmo 148, versículo 2, Mateus capítulo 18, versículo 10, e Mateus capítulo 22, versículo 30 e Apocalipse capítulo 5, versículo 11. Esses anjos são exemplos de obediência à vontade do Senhor. Diz em Mateus capítulo 6, versículo 10. Quantos anjos existem? A Bíblia não diz quantos anjos existem no total, mas ela informa que o número de anjos do Senhor constitui um poderoso exército, como está no Salmo 68, versículo 17. Uma pequena amostra desse número pode ser vista nas palavras de Jesus Cristo no Getsemane, né? Quando ele fala, né? Ele disse que se pedisse, o Pai lhe enviaria mais de 12 legiões
de anjos, Mateus capítulo 26, versículo 53. E a passagem que fala assim que há miríades, ou seja, milhares e milhares de anjos, né? E aqui também, no Apocalipse, o apóstolo João, né, ele afirma: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Apocalipse, capítulo 5, versículo 11. O escritor de Hebreus também fala sobre os muitos milhares de anjos. Hebreus, capítulo 12, versículo 22. Quanto ao número dos anjos maus, a Bíblia informa que eles também são muitos e podem andar em legiões. Como diz em Marcos, capítulo 5, versículo 9 e 15. O livro do Apocalipse informa que a terça parte dos anjos desobedeceram ao Senhor. Apocalipse capítulo 12, versículo 3 ao 9. O fato de os anjos não poderem se procriar implica na verdade de que Deus criou os anjos com um número completo, tá? Lucas capítulo 20, versículo 36. Em outras palavras, existem anjos, tantos anjos hoje quantos existiam no momento em que foram criados por Deus. Os anjos também não estão sujeitos à morte, como eu disse, né? Em Lucas capítulo 20, versículo 36. Falar para vocês uma coisa importante. Quais os tipos de anjos, como os anjos estão organizados, tá? Porque eu sei que eu já falei das hierarquias, mas eu tenho aqui no meu estudo um estudo mais compilado, mais explicativo e melhor, tá? Então aqui nós temos os anjos querubins. Eles aparecem diversas vezes nos textos bíblicos como anjos protetores. Você pode observar em Gênesis capítulo 3, versículo 24, e eles estão sempre em harmonia nesse sentido de proteção. E nesse Gênesis aqui do capítulo 3, versículo 24, eles protegem a arca, sabe, a arca da aliança. Então, se você vê o desenho da arca da aliança, tem dois anjos protetores ali são dois querubins protegendo a arca do Senhor, né? A arca da aliança, havia imagens de querubins ali. Tá em Êxodo também, né? Capítulo 25, versículo 27, e também capítulo 37 e versículo 9. Também tem os anjos serafins. Serafins, né? Tem gente que chama serafina, né? Eu acho que vem desse nome aí, serafins, né? Serafins. Os serafins são mencionados como sendo anjos dedicados à adoração constante ao Senhor. Você pode observar no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 2 e 6, tá? E nós temos os arcanjos, arcanjo, né? Mas assim, apenas Miguel é mencionado na Bíblia, pertencente a esta classe. Nitidamente, o arcanjo parece ser um anjo poderoso e que possui uma função de liderança entre os demais. Você pode observar no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Então, nós acreditamos que os arcanjos sejam os anjos guerreiros, tá? Eu acredito que o Gabriel também seja um arcanjo, tá? Outros anjos. A Bíblia menciona a existência e a atuação de muitos outros anjos, tá? Esses anjos estão organizados numa hierarquia, mas a Bíblia não fala muito sobre isso, tá? Mas ela fala sobre anjos, tá? Em todo momento que você pegar as partes da Bíblia, fala sobre que Deus enviou um anjo. Então, fala sobre anjos, né? Mas não fala especificamente deles. Eles estão sempre nas histórias da Bíblia, da palavra do Senhor, né? O Novo Testamento, inclusive,
usa a expressão principados e potestades, né? Como eu li para vocês em Efésios, aqui no começo do nosso estudo aqui, né? Para indicar as diferentes classes de anjos, tanto entre os anjos de Deus, né? Quanto entre os anjos caídos, que eu disse aqui, está citando novamente aqui Efésios, capítulo 3, versículo 10 e capítulo 6, versículo 12, tá? Colossenses também fala, capítulo 1, versículo 16 e Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 1 Pedro capítulo 3, versículo 22. Bom, agora eu vou falar, terminando aqui o estudo, as funções dos anjos. Os anjos aparecem na Bíblia executando várias funções, estão a serviço de Deus, como eu sempre falo para vocês, né? Todas essas funções possuem o objetivo final de honrar e obedecer à vontade de Deus. Eles têm essa, né? Como eles são intelectuais, morais, pessoais, né? Intelectuais, eles têm que obedecer ao Senhor. Deus fala assim, vai lá proteger aquela pessoa, eles vão. Ou a pessoa pede para o Senhor, Senhor, envia um anjo, né? Então, eles adoram, se Deus permite, eles vão. Eles adoram a Deus constantemente, tá? Os anjos adoram a Deus constantemente lá no céu, sem cessar. A gente vê isso em Jó, no capítulo 38, versículo 7. Isaías, capítulo 6, versículo 3. Salmo 103, versículo 20. E também o Salmo 148, versículo 2. E Apocalipse, capítulo 5, versículo 11. Os anjos também aparecem servindo os redimidos que somos nós, tá? Que aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, tá? De acordo com a ordem do Senhor, né? Porque é Deus que dá a ordem, eles têm que obedecer ao Senhor. Eles protegem aqueles que pertencem ao povo de Deus, como diz no Salmo 34, o Salmo 34, versículo 7, o Salmo 91, que eu li para vocês, nos versículos 11 e 12, e no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 10. Os anjos também observam atentamente aquilo que ocorre na igreja, pois se regozijam com o triunfo da graça de Deus, tá? Você pode observar em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 10. Na história do rico e Lázaro, tá? Informa que os anjos assistem os crentes na hora da morte, da sua morte, né? Está em Mateus, né? Aqui está Lucas, capítulo 16, versículo 22. Os anjos também aparecem exercendo um importante ministério extraordinário no plano de redenção, da nossa redenção, quando Jesus Cristo foi morto na cruz do Calvário, tá? Muitas vezes eles agiram como mensageiros e intermediários das revelações especiais de Deus. Somente quando o anjo Gabriel foi informar Maria que ela teria um filho e ela ficaria grávida de um menino, né? Que ela teria um filho e ele se chamaria Jesus. Foi ele que deu essa informação para ela, ele foi como mensageiro. E depois também, eu não sei se para o marido, que foi José, que era José, pai de Jesus, né, aqui na terra, se foi o mesmo anjo, mas para Maria foi o anjo Gabriel. Está escrito isso na palavra do Senhor, tá? Vocês podem procurar lá no Novo Testamento, que vai estar escrito isso lá. Ao longo da história registrada nas Escrituras, os anjos comunicaram bênçãos e executaram juízos divinos. Esse serviço extraordinário dos anjos novamente terá lugar na ocasião da segunda vinda de Cristo, né? Os anjos que vão tocar as trombetas, né? Eles vão fazer muitas coisas. São os anjos que vão ministrar
a vinda de Cristo, né? Como eu disse lá no estudo de escatologia, conforme o que o Senhor ordenar a eles, porque eles obedecem a Deus, onde eles vão desempenhar um papel significativo. Diz em Mateus capítulo 25, versículo 31 e Marcos capítulo 8, versículo 38, tá? Então, era isso que eu gostaria de falar sobre os anjos. Existem mais assuntos sobre os anjos, mas eu vou pesquisar mais e aí eu volto aqui para falar sobre esses anjos, sobre batalha espiritual, sobre o mundo espiritual, mas hoje eu quis falar sobre isso, tá? E eu gostaria de desejar a todos os meus seguidores, os meus amigos cristãos, né? Todos os cristãos, Shalom Adonai, a paz do Senhor, tá? Shalom Adonai significa a paz do Senhor, então eu digo Shalom Adonai, tá? A paz do Senhor, que Deus esteja abençoando cada um de vocês que escutou este vídeo, este áudio, tá? Para engrandecer a você mesmo, engrandecer no sentido de conhecimento. Deus abençoe vocês. Tchau!